Meus irmãos, mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, nesse momento nosso enquanto igreja. E, de novo, né, vou repetir o que eu disse na primeira lição da outra revista que nós acabamos de terminar. É muito bom a gente poder olhar para a nossa própria igreja e a gente perceber o privilégio, né, que é de verdade, da gente poder olhar para dentro e encontrar na nossa própria igreja, né, a qualidade espiritual, emocional, intelectual, de estrutura para fazer com que coisas assim aconteçam, né? Então, tivemos agora, né, uma sequência de lições intituladas Nós Exaltamos o Nome de Jesus, onde a nossa igreja produziu não só o material didático, mas também as aulas em vídeo, né, para estarem disponíveis para todo mundo. E a gente vai agora para um segundo momento nessa mesma estrutura, né? Que bom, isso é muito bom mesmo. A gente precisa reconhecer como Deus nos tem abençoado como igreja, né? Para que isso seja possível. Agora nós vamos trabalhar a ideia das parábolas do reino. Esse é o título do nosso novo compêndio, né, de lições. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as 7 parábolas que estão presentes em Mateus 13. O capítulo 13 de Mateus, onde estão registradas, né, 7 parábolas das muitas, né, que Jesus compartilhou. Então, antes de fazer isso, eu queria ler com vocês aqui, antes da gente começar com a primeira, para vocês terem já uma noção do que vai acontecer. Então, a primeira lição é a nossa de hoje, que é a parábola do semeador, está em Mateus 13, 3-9, 18-23. Aí depois temos a sequência, né? A parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. Então essas são os nossos próximos 7 domingos estarão recheados aí com essas preciosidades e pessoas da nossa igreja, né, que produziram essas lições, pessoas da nossa igreja vão gravar essas lições e a gente vai estar com tudo isso disponível na internet e no nosso site. Falando do site, você vai ter também na internet, a gente vai colocar nas redes sociais o link para você baixar a revista, se já não baixou aí. Agora você está assistindo isso porque você já baixou, isso já está disponível, né? Mas a gente vai colocar isso tudo lá, se você não foi lá ainda buscar, não tem, procura aí no Facebook o link para baixar, ou então vai direto no nosso site, que é pibpadua.com, e vai estar lá disponível para você todo o material. Dito tudo isso, vamos orar então, e a gente começa com a primeira lição, que é a parábola do semeador. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos permite, dentro da nossa própria casa, produzir uma sequência de estudos com grande qualidade, com muita oração investida nesse processo. Eu te peço, Pai, com a tua graça, que o Senhor nos visite, como o Senhor nos visitou individualmente ao confeccionarmos essas lições, como o Senhor nos visitou no momento em que nós estávamos compondo as palavras das revistas e como o Senhor vinha ministrando o nosso coração. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine o que o Senhor quer que nós aprendamos neste momento. Né? Diversas vezes, Senhor, nós pudemos ter o privilégio de estudar essas parábolas em outros momentos da nossa vida. Mas agora a gente tem uma lição específica para aprender e o Senhor sabe qual ela é. Então, o Senhor é que tem o poder para abrir o nosso coração e fazer com que a mensagem seja recebida para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, por isso confiamos no Senhor, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos então, nós vamos ler em 2 pedaços. O primeiro pedaço vai estar em Mateus 13, 3-9, e o segundo vai estar em Mateus 13 também, mas é a explicação que o próprio Jesus dá dessa primeira parábola, entre os versículos 18 e o 23. Então vamos fazer essa leitura juntos. Vamos lá, Mateus 13, de 1-9. Diz assim a palavra, eu estou usando a Nova Versão Internacional. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso,
ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos voltar aqui para o capítulo 13, a partir do verso 18, porque essa lição é a mais fácil de todas elas. Por que eu digo que é a mais fácil? Porque Jesus já deu a explicação dela logo em seguida, que é essa parte que está entre os versículos 18 e 23. Então a gente só vai conversar um pouquinho aqui, uns detalhezinhos, depois a gente volta para o texto e lê a explicação que o próprio Senhor nos deu, e assim tiraremos as lições. Irmãos, a primeira definição é o seguinte: o que é uma parábola? Né? Vamos definir o que é isso, já que a gente vai tratar disso o tempo inteiro, né, nesse compêndio de lições, e para que isso serve, né? Então, para os matemáticos de plantão, eu tenho que fazer essa piada, me perdoe, mas o que é uma parábola? Uma parábola é uma equação de segundo grau, como se chama, né? É uma equação que tenha uma incógnita ao quadrado, não é isso? Onde esse é o maior número. Aí a Fernanda, a Sabrina, os matemáticos de plantão aí vão me pegar, porque já tem um tempo que eu não vejo essas coisas. Mas a gente vê na escola, né? Parábola, aquela coisa que o gráficozinho fica ou triste ou fica feliz, né? Que horror. Enfim, acho que eu vou cortar essa parte na edição, é mais fácil. Então, essa é a parábola dos matemáticos. Qual é a parábola de Jesus? As parábolas que Jesus usava e que nós usamos no dia a dia para ensinar nossos filhos e sobrinhos e afins, são histórias que têm um fundo, um sentido no final, e esse sentido é o que a gente quer ensinar. Então, teoricamente, como é que eu descrevo uma parábola? Uma parábola, ela pega uma situação que já é uma verdade para quem está ouvindo, ou seja, um fato conhecido. Eu tenho um fato desconhecido para essa pessoa, para quem eu quero falar. Então, eu uso os artifícios do que ela conhece para que ela entenda o que ela ainda não conhece. Sabe? Então, no caso de Jesus, por exemplo, na nossa parábola aqui, né, ele está usando, Israel era uma nação agrícola, né? Então, falar de semeadura era uma linguagem comum para eles. As pessoas que estavam ouvindo Jesus ali naquele momento, elas tinham perfeita noção do que era uma semente ser jogada num terreno assim, assado, 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 porque essa era a vida deles, né? Então, a educação, ela até, se eu não me engano, a expressão usada para esse tipo de coisa na educação é aprendizagem significativa, se eu não me engano. É você pegar elementos da vida cotidiana do sujeito que está aprendendo e você usar esses elementos para que ele, de fato, entenda o que você está querendo ensinar. Então, a teoria da parábola é essa, né? Qual é a função de uma parábola dentro de um processo de ensino-aprendizagem? Ela é justamente um facilitador para que o novo conceito seja introduzido na vida do sujeito, ou na mente do sujeito, através de elementos que ele conheça, né? Então, isso aí a gente tem, né, os grandes educadores aí da história da educação, eles vêm desenvolvendo esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem, né, uma série de teóricos que estabeleceram essas coisas como importantíssimas para o ato de aprender durante o ato de ensinar, né? E Jesus tinha isso muito bem. Então a gente vê aí os Piagets da vida, né, que vinham, né, pelo menos 1800 anos depois de Cristo, usando elementos que Cristo já usava, né? E ele conhecia, dominava muito bem. Então, sabemos o que é uma parábola. Agora, para que ele usava essa parábola? Fica meio óbvio junto com a definição, né? Teoricamente, usava para facilitar a aprendizagem, certo? Agora, Jesus deu uma explicação diferente. Se a gente for para o versículo 11 do capítulo 13,
Jesus afirma aos discípulos que a eles era dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, né? E esses mistérios aí é uma referência ao que era revelado no Antigo Testamento, né? Então, Jesus ele com frequência cita, né, os profetas e tudo mais, de novo, porque era um fato conhecido para eles, Jesus veio explicar esse negócio todo e dar sentido a tudo isso. Então, nesse pedaço, né, no meio do capítulo 13 aí, dos versículos 11 até o versículo 15, Jesus vai dizer para os discípulos o porquê dele estar usando parábolas. Então são três motivos que ele está dando. O primeiro, para revelar a verdade aos discípulos. A gente vê isso no versículo 11, logo no iniciozinho aí. E como eu disse anteriormente, a ideia é que Jesus afirma que a eles era dado o conhecimento dos mistérios. Então a ideia das parábolas servia para revelar a eles esses mistérios. Segundo ponto, para esconder a verdade dos ímpios, né? Então o versículo 12 e 13, a gente deve ler isso, né, juntos. Vamos lá, Mateus 13, versículos 12 e 13. Diz assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo em parábolas. Ele está falando aqui dos fariseus e dos doutores da lei, né? Eram os caras que, teoricamente, saberiam absolutamente tudo sobre o que está sendo dito, né? E sobre os mistérios do Antigo Testamento, né? Os mistérios da revelação. Só que a eles foi tirado, porque o coração deles estava endurecido para a palavra, o coração deles, como a gente vai ver daqui a pouco, era uma terra infértil, era uma terra né, cheia de pedras, ou uma terra com espinhos, ou seja, a semente do evangelho é lançada ali e ela era sufocada, ela era esturricada pelo sol, justamente não germinava, não gerava frutos, porque era um coração endurecido pela própria sabedoria desses doutores da lei. Então, o primeiro motivo pelo qual Jesus disse ter usado parábolas, primeiro para revelar a verdade aos seus discípulos, segundo para esconder a verdade desses ímpios, esses doutores da lei que achavam a verdade mais em si do que em qualquer outro lugar. O terceiro motivo está para cumprir a profecia de Isaías 6, 9 e 10. Inclusive, se a gente volta para Mateus aqui, Jesus faz essa referência, né? Deixa eu clicar aqui. Ele faz essa referência para Isaías quando ele diz aqui no finalzinho do 13, ele fala, porque vendo, ele cita, né, tá entre aspas aí, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. E aqui no 14, a sequência, ele vai dizendo, nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então, Jesus, ele literalmente cita o texto de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10 aqui, para fazer essa justificativa, né? Então, Jesus usa parábolas para quê? Usa parábolas para revelar a verdade aos discípulos, para que os ímpios não a entendessem, ou seja, para que os doutores da lei, os fariseus, aqueles a quem o coração havia sido endurecido, não entendessem, e para cumprir essa profecia feita por Isaías ali, séculos e séculos atrás. Essa parábola dos 4 solos, como nós já lemos os versículos 3 e 9, de 3 a 9, né, onde ele conta como as sementes foram colocadas, e Jesus, do 18 ao 23, como eu disse anteriormente, ele vai explicar isso. Então, peguei uma molezinha nessa lição, porque Jesus mesmo explicou, e eu jamais tentaria explicar melhor do que ele, o próprio, né, que estava ali desde o início dos tempos, né? Então, vamos ler juntos ali os versículos de 18 a 23. Capítulo 13 de Mateus, diz o seguinte, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia,
visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e os enganos das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus faz uma explicação fantástica, claríssima, do que ele quis dizer e, inútil a gente repetir aqui, não dá para ficar mais claro do que o que Jesus falou, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, uma coisa que o Espírito do Senhor chamou a minha atenção enquanto eu li esse texto. A semente, nós temos 4 resultados, né? 4 situações, 4 resultados. Jesus não fala em nenhum momento que a semente era mais forte ou mais fraca. A semente era a mesma. Então, temos que excluir a semente, ou seja, a palavra, o evangelho, a gente exclui da equação para entender por que os resultados foram diferentes, né? Então, a gente tem 4 solos diferentes e claramente o resultado, já que a gente falou de parábola no início, né? Então, de parábola matemática, então, o resultado dessas equações está em função do solo, não está em função da semente. Então, não é o evangelho que muda, não é a palavra de Deus que se adapta aos terrenos. O terreno vai dar fruto ou não dependendo da sua própria qualidade, ou, usando uma palavra melhor, da sua própria disposição em frutificar. Então, quando a semente é lançada, o terreno vai determinar esse resultado. É o terreno que vai dizer, trocando, para palavras mais claras para o nosso contexto. As pessoas, elas vivem dentro da igreja anos a fio. Elas vão em todas as reuniões. Elas estão sempre presentes nos evangelismos. Elas estão sempre presentes quando tem algum mutirão na igreja para fazer uma limpeza de um lugar ou de outro, para fazer uma distribuição de cestas básicas, para fazer o que seja, o que for. Sempre há aquela pessoa ali, ela está ouvindo, ela está convivendo com os irmãos. Se o coração dela, dessa pessoa que está ali militando, vivendo na igreja como um ambiente social que a igreja é. Não tem nada de errado a igreja ser um ambiente social. Ela não é só isso, mas ela também é isso. Então a pessoa está usufruindo do processo social da igreja de maneira fantástica e está ajudando a comunidade, está fazendo tudo o que tem que fazer. Paulo ensina para a gente que a nossa salvação não tem nada a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o que já foi feito. Essa é a grande questão. Jesus já fez o que tinha que ser feito, e que só ele poderia ter feito para nos garantir a salvação. Então o que a gente faz ou deixa de fazer não tem nenhuma participação nisso. Agora, voltando para a pessoa, a pessoa está na igreja, ela está fazendo tudo o que manda o figurino. No entanto, se o coração dela não for terreno apropriado para que a semente do evangelho entre e ela de fato receba a salvação de Cristo pela fé dela em Cristo como Salvador e Senhor da vida dela, isso, nada do que ela faz ou deixa de fazer vai fazer diferença nenhuma. O resultado vai ser o mesmo. Então, a primeira lição que se tira, prática para a nossa vida cristã, é entender que a mensagem não muda. Quem muda é o local onde ela pousa. Quem vai mudar, quem vai determinar o resultado, se de fato o evangelho vai surtir o efeito que a ele é dado na vida daquela pessoa, vai ser o coração dela. Então, lembrando, já falei 3 ou 4 vezes, a palavra não muda, o evangelho não muda. A revelação de Deus para nós, do seu caráter e da sua vontade, não muda. Quem muda é o receptáculo, é quem vai receber essa palavra. Então, a primeira grande lição para nós aqui é essa. É o nosso coração que precisa estar disposto a receber de Deus, não só a salvação, como se fosse pouco, mas também as admoestações que a palavra traz. Então, não é só não é só a salvação em si,
mas o caminhar da vida cristã, né, crescendo espiritualmente, nos tornando pessoas melhores, mais adequadas, tendo o nosso viver transformado pela palavra de Deus, né? Isso é dependente exclusivamente do nosso coração e da nossa disposição em sermos mudados, transformados pela palavra de Deus. A palavra está lá. Então não adianta a gente colocar outro responsável diante da falta da consequência que nós desejamos quando a palavra é lançada. A palavra ela é sempre eficaz quando ela encontra o terreno certo, quando ela encontra um terreno que está disposto a ser transformado. O nosso coração precisa estar disposto. O segundo ponto que eu queria dividir com vocês tem a ver aqui, deixa eu ver qual é o versículo exatamente. É no 21. O 21 está dizendo assim, na NVI: todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A palavra grega aí para o logo a abandona, para essa região do texto, que descrevendo o que acontece quando a palavra ela está num terreno rochoso, né? E ela até germina, mas ela morre, né? Quando o calor vem, o problema vem, ela morre. A palavrinha no final aí, que é o abandono aqui na NVI, algumas outras traduções, elas vão tratar esse termo como cair, né? Ela cai, logo cai, né? Tem umas traduções assim também. A palavra grega nesse texto é escandalizai. Para nós, falantes do bom português, essa palavra ela é clara para a gente o que ela significa, né? Escândalo, né? Ela significa ofensa. E aí essa palavra me pegou, e eu vou confessar, irmãos, que ela não me pegou teologicamente só não, ela me pegou... Eu também não vou falar politicamente, porque essa palavra, no momento em que nós estamos vivendo, ela se tornou um gatilho, né? Então a gente fala que alguma coisa é politicamente, todo mundo já vira a cara, né? Todo mundo torce o nariz, todo mundo para de ouvir, né? Mas a questão aqui da ofensa, irmãos, ela me pegou, eu vou falar que filosoficamente também, tá? Por que isso? A gente vive num momento na nossa história de altíssima divisão, né? Não é a primeira vez, então não adianta falar, nunca antes, né, aconteceu da humanidade estar tão dividida. Não, nós somos divididos desde que o pecado virou uma coisa presente na nossa vida, né? A queda da humanidade, ela provocou tudo que a gente vê e que a gente sofre e que a gente tem visto aí de maneira muito contundente, né? Então, todas as gerações têm seus desafios. O desafio dessa geração está numas questões em que olham para a Bíblia e relativizam tudo que ela diz. Isso é um problema. Por que eu peguei nessa parte da ofensa aqui, né, do escândalo? A semente, a palavra de Deus, ela sempre vai ser ofensiva para quem está agarrado ao pecado. Eu não estou dizendo que você que não está agarrado no pecado não peca. Você peca e isso dói, e você busca mudança. Essa é a condição natural de quem tem convívio com o Espírito Santo de Deus, para quem de fato teve um encontro com Deus. Não existe encontro com Deus sem mudança de comportamento, né? Como aconteceu em Jacó lá, né? Tem aquela história. Ele passou a andar diferente depois que ele teve um encontro com Deus. Deus tocou na juntura da coxa dele, ele passou a mancar. Literalmente, ele passou a andar diferente. O nome dele foi transformado de Jacó para Israel naquele momento, né? Todo mundo lembra dessa história. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós que tivemos a felicidade de encontrar-nos com Deus, nós continuamos extremamente falhos, pecamos com a consciência do pecado, o que torna as coisas ainda piores, mas a nossa constante luta deve ser a de mudar
esse trajeto. Quem decide viver no pecado, por uma decisão, ele não quer mudar aquele conceito da vida dele, a pessoa não quer transformar aquele caminho, mesmo ela sabendo que esse caminho é pecaminoso, a gente nunca discute o encontro dela com Deus, mas tem alguma coisa errada. E aí a gente vai ouvir nas escolas aí e tudo mais, aqui, os irmãos sabem, né, eu vivo nos Estados Unidos hoje, aqui não está diferente também, né? As mazelas são as mesmas, a gente vive uma epidemia mundial de ofensa, e essa ofensa ela acontece sempre quando o cara olha para a Bíblia diz uma coisa contrária ao que ele entende como correto para a vida dele, e em vez dele querer mudar, ele quer mudar a Bíblia, ele quer apontar para a Bíblia e dizer que ela está errada, ela está antiquada, ela é ofensiva. Não quer ouvir porque ofende. A palavra de Deus ela é ofensiva, irmãos, porque ela vai de encontro à nossa natureza pecaminosa, e o objetivo dela não é ser uma flor que toca a nossa fronte, é ser uma espada que divide alma e espírito. Ela não é... Ela traz imensa consolação quando o nosso coração está pesado, mas ela é uma ferramenta que Deus usou para mostrar o seu caráter e, através da mostra do seu caráter, revelar a nós o quanto nós somos falhos. E na Bíblia ele também trouxe a solução, mas a gente não pode esquecer, só porque a solução está lá e é uma coisa maravilhosa, absolutamente incrível, fantástica, a gente não se esquece da parte da Bíblia em que mostra para a gente onde está errado. E essa parte que está errada, ela vai ser sempre escandalosa, ela vai ser sempre ofensiva, sempre vai machucar. A pergunta a ser feita, irmãos, é nós como igreja, onde que a gente vai amarrar o nosso burro nesse sentido? A semente não muda. A semente do evangelho, ela é única. Ela vem de um Deus que não falha, portanto, ela não tem falha. Ela não tem problema. Se existe uma incoerência entre o que o mundo quer viver, o que a sociedade entende como correto, e o que a palavra de Deus está mostrando que é correto, a nossa lealdade está com a palavra. Nós somos transformados pela palavra. A palavra jamais será atualizada, reinterpretada para se adaptar aos conceitos que a sociedade busca hoje. A Bíblia ela é uma ferramenta de transformação. E nós temos que fazer como Jesus. Nós seguimos amando a todo mundo que pensa diferente. Nós devemos. Porque essa divisão, quando a igreja se envolve nessa divisão, ela age contra o evangelho. Contra. Então eu quero usar com muito respeito, irmãos, com muito amor, eu quero admoestar os irmãos nesse sentido. Essas discussões ferventes, políticas, o pastor Márcio fala disso desde que eu me entendo por gente, né? Com muita sabedoria, ele divide essa coisa, né? Ele estabelece o que é correto, a postura, de maneira muito firme. Basta seguir a orientação pastoral. Essa divisão política que cria cisões entre as famílias, que cria inimizade, isso precisa acabar. E o lugar para isso acabar é dentro da igreja. Nós, detentores da verdade, deixa eu melhorar porque essa expressão não foi boa. Nós que fomos atingidos pela verdade, nós não temos o direito de nos comportar da forma em que as pessoas que ainda não foram alcançadas por essa verdade, porque nós sabemos qual é a artimanha do inimigo para fazer com que a divisão seja para ele uma vitória. E quando a gente está olhando para a galera lá fora, que tem pensamentos diferentes dos nossos, a nossa visão para eles é de amor, nunca é de condenação, é de amor, é de acolhimento, certo? E, de novo, as regras, a ordem que Jesus deu é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele não colocou nenhum adendo depois disso aí, dizendo, amar o próximo se votar no mesmo partido que você. Amar ao próximo se for heterossexual como você é. Amar ao próximo se ele gostar mais de hambúrguer do que pizza, porque eu suporto pizza, eu prefiro hambúrguer. Não tem nenhum condicional ali. A gente abre uma certa
um parêntese aqui, porque assim, amar argentino é difícil, né? Principalmente em época de Copa do Mundo, mas é o desafio, esse é o desafio, né? Amar os vascaínos a gente até ama, né? Porque eles estão sofrendo tanto, a gente abraça, nos botafoguenses também, é um negócio complicado. Mas o fato, irmãos, é que nós como igreja, nós precisamos lembrar sempre de que o nosso coração precisa ser terreno fértil para que a palavra de Deus germine e crie frutos. E nós devemos lembrar que a semente, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não erra, ela não consegue errar. No entanto, a nossa vida e a vida da sociedade, as trajetórias, as escolhas da sociedade, precisam ser baseadas no que a Bíblia coloca. Essa é a única forma de sucesso que nós temos. É a única forma de ter paz e de vivermos em harmonia. Nós sabemos que o mundo caminha, irmãos, para um fim. E glória a Deus por isso, né? Vamos recomeçar na glória. Mas a nossa responsabilidade é de manter a paz com todos os homens do que depender de nós e de nos manter firmes nos valores bíblicos que devem ser basilares para a nossa vida. Quando a sociedade ataca esses valores, nós somos obrigatoriamente, a nossa função no mundo não é só espalhar a palavra, mas de sermos o estandarte, o padrão. Somos nós que conhecemos a verdade, que fomos libertos por ela, é que devemos mostrar a diferença que ela faz. Certo? Irmãos, de novo, é sempre muito bom estar com vocês, sinto muita falta, contando os dias para o momento em que Deus vai nos permitir voltar um pouco, né? Ou em definitivo, ou para visitar, nós ainda não sabemos, Deus ainda não revelou isso a nós, mas o fato é que a saudade é muito grande e eu e Jéssica, nós contamos os dias quando a gente vai poder vê-los novamente, estar de novo com a nossa igreja, né? A Pibipado é a nossa igreja, onde quer que a gente estiver. Sentimos falta dos irmãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós entendemos o peso dessas palavras, né? Essa parábola, né, tão simples, no entanto tão profunda, ela fala de maneira muito desconcertante aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a cumprir isso e nos ajuda a entender, Pai, que o nosso comportamento precisa refletir a semente que foi plantada no nosso coração e gerar frutos, para que esses frutos deem glória ao seu nome. Nós te louvamos, Pai. Obrigado pela série de estudos que começa hoje e nós te pedimos que o Senhor nos fale ainda mais aos corações. Te amamos e pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.